Nesta primeira aula da 7ª semana, nós vamos estudar um pouco sobre relações trigonométricas e os valores do seno, do cosseno, da tangente, da secante, da cossecante e da cotangente. Bom, de início eu preciso que vocês revejam lá a aula de relações trigonométricas no triângulo retângulo, que já está disponível aí no YouTube há algum tempo, né? Então preciso que vocês voltem e vejam esse conteúdo, porque ele vai ser essencial para esse conteúdo. Vocês podem acessar esse conteúdo indo direto no canal, ou podem também entrar por esse link aqui, que vocês vão chegar direto lá no vídeo. Bom, então o que a gente vai ver aqui, né, considerando que vocês já viram aquela aula que eu sugeri anteriormente, a gente vai ver agora alguns valores que o cosseno, seno, tangente, secante, cossecante e cotangente assumem, né, de acordo com o valor de θ. Por exemplo, se eu pegar um θ assumindo valores de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu vou ter que o cosseno desse ângulo θ ele é maior ou igual a zero. Vai ser igual a zero nesses dois extremos, né? E para os outros valores, entre esses dois valores, o cosseno vai ser maior do que zero. Bom, apenas antes de ver isso aí, vamos pensar no seguinte: o que é o cosseno de θ lá no meu ciclo trigonométrico? O cosseno de θ é essa parte aqui em vermelho, ó. Então, essa parte aqui de zero até esse ponto é a medida do cosseno desse ângulo θ. Eu vou pegar, né, esse ponto aqui que está sobre essa semirreta, vou projetar ela no eixo x, a distância dessa projeção até o zero é o tamanho do cosseno. Então, lembrando aqui também, com relação ao arco, né, esse aqui é o arco zero, aqui nesse ponto, né, eu tenho o arco zero. Nesse ponto aqui eu tenho o arco π sobre 2. Aqui eu tenho π. E aqui eu tenho 3π sobre 2. Esse 3π sobre 2, a partir do zero no sentido horário, ele vai ser equivalente a menos π sobre 2. Então, eventualmente aí, né, pode aparecer 3π sobre 2 ou menos π sobre 2. Isso corresponde ao mesmo arco. Da mesma forma aqui, né, no π eu poderia ter, por exemplo, menos π. Também o π e menos π são equivalentes. Bom, então voltando aqui, né, pensando no cosseno de θ, apenas nessa parte vermelha aqui, ó. Se o meu arco estiver entre menos π sobre 2 e π sobre 2, eu estaria então variando daqui até aqui. Então estaria nessa parte daqui do meu ciclo trigonométrico, no primeiro e no quarto quadrante. E para qualquer valor de ângulo que eu pegue nesse intervalo, a projeção desse ponto no eixo x vai ser sempre um ponto que vai estar entre 0 e 1. Portanto, o cosseno vai ser sempre maior ou igual a zero, sendo que ele é igual a zero quando esse ponto estiver exatamente aqui ou quando esse ponto estiver exatamente aqui. E o cosseno menor do que zero? Bom, cosseno menor do que zero vai ser quando eu estiver variando aqui de π sobre 2 até o 3π sobre 2. Então, quando eu estiver trabalhando nessa parte daqui, a projeção desse ponto, né, que está sobre essa semirreta, vai ser um ponto aqui no eixo x. Como está à esquerda do zero, então vou considerar que o valor desse cosseno é um valor negativo. Então, dessa forma, né, sempre que eu tiver um ângulo θ entre π sobre 2 e 3π sobre 2, eu vou ter que o cosseno do ângulo θ é menor do que zero. Da mesma forma, se eu for falar agora de seno de θ, o seno de θ é a distância da projeção desse ponto aqui no eixo y até o zero. No caso aqui, o seno de θ é essa parte em azul. E quando que esse seno de θ vai ser maior do que zero? Ele vai ser maior do que zero quando a projeção do meu ponto aqui no eixo y for um ponto acima do eixo x. Então, seria quando? Quando eu estiver variando aqui de zero até π. Então, quando eu estou nesse intervalo aqui de 0 até π, quando eu trabalho com esse ângulo, eu vou ter que a projeção desse ponto que está sobre essa semirreta vai ser sempre um ponto acima do eixo x, ou no máximo igual a zero, né? Portanto, o seno de θ vai ser maior ou igual a zero. Da mesma forma, se eu quero falar de seno de θ menor do que zero, eu estaria falando de valores para o ângulo variando de
π até 2π. Que seria o outro ângulo aqui, né, que esse zero também é equivalente a 2π. Então, se eu quero um valor de seno menor do que zero, eu teria que pegar um ângulo, né, que a projeção dele está nessa parte negativa do eixo y, por isso deveria ser um ângulo, então, de π até 2π. Tangente. O que é a tangente aqui nesse ciclo trigonométrico? A tangente é a medida, né, desse ponto zero aqui até essa reta, passando sobre uma reta que é tangente à minha circunferência nesse ponto. Então, aqui nesse caso, como que eu vou determinar os valores da tangente? A tangente ela vai ser maior do que zero quando essa interseção estiver acima do eixo x. E vai ser menor do que zero quando ela estiver abaixo do eixo x. Sendo que a reta tangente ela vai continuar sendo sempre essa mesma aqui, ó, sempre a que passa no ponto 1 e 0 do plano cartesiano, né? Então, se eu quero trabalhar com valores positivos da tangente de θ, eu vou ter valores variando aqui de 0 até π sobre 2, sendo que para π sobre 2 a minha função não vai estar definida, né? A função tangente de θ não está definida para π sobre 2, porque quando o ângulo vale π sobre 2, eu teria que essa semi-reta está paralela a essa reta tangente. E como está paralela, então não teria interseção. Então, por isso, ela não vai estar definida para π sobre 2. Da mesma forma, ela não vai estar definida para 3π sobre 2 ou menos π sobre 2. Então, ela não está definida também para esse valor. Por isso, né, aqui eu coloco apenas o sinal de menor. Então, continuando, né, quando que a tangente vai ser maior do que zero? Quando eu estiver trabalhando aqui de 0 até valores menores que π sobre 2, e também quando eu estiver trabalhando de π até valores menores que 3π sobre 2. Por quê? Porque quando eu estiver nesse quadrante, como a minha reta que determina o valor da tangente é sempre essa que passa pelo ponto 1 e 0, então, quando eu tiver essa reta, essa semi-reta nesse quadrante, o que eu vou considerar, na verdade, vai ser como se tivesse um prolongamento dessa reta, de modo que ela viesse aqui nessa reta e fizesse a interseção. Por exemplo, se eu tivesse aqui, se esse ponto, né, que eu estou considerando, estiver aqui, então eu teria esse ângulo aqui, ó. Qual que seria a tangente desse ângulo? A tangente, como ela é dada com relação a essa reta aqui, então eu vou ter que trabalhar com o prolongamento dessa semi-reta, e a tangente vai ser essa distância aqui, ó, de 0 até esse valor. Então é sempre considerando sobre essa reta. Então a tangente de θ vai ser maior ou igual a zero quando o meu ângulo estiver no primeiro quadrante ou quando ele estiver no terceiro quadrante, sendo que eu devo excluir o π sobre 2 e o 3π sobre 2, porque neles eu obteria uma reta paralela a essa reta aqui das tangentes, portanto não teria interseção. Agora, da mesma forma, quando que a minha tangente vai ser menor do que zero? Quando eu estiver aqui no segundo quadrante, que eu teria essa interseção aqui na parte de baixo, abaixo do eixo x, né, indicando que é uma tangente negativa, ou quando eu estiver também aqui no quarto quadrante, que também daria valores aqui abaixo do eixo x. Então a tangente vai ser menor do que zero quando o θ estiver entre π sobre 2 e π, e quando o θ estiver entre menos π sobre 2 e 0, que seria aqui o quarto quadrante. Então, né, notar sempre que a tangente de θ não vai estar definida para valores de θ de π sobre 2 mais k vezes π, onde esse k é um número inteiro. Ou seja, sempre que eu estiver dando voltas aqui e chegar em cima dessa parte positiva do eixo y ou da parte negativa do eixo y, eu vou ter que a minha função não vai estar definida para esse valor do ângulo. Bom, a gente pode falar também com relação à cotangente de θ, né? A cotangente de θ vai ser essa parte aqui em rosa. A cotangente de θ ela vai ser maior do que zero se o meu ângulo θ estiver entre 0 e π sobre 2, e quando θ estiver entre π e 3π sobre 2.
E essa cotangente vai ser menor do que zero se eu tiver o meu ângulo variando de π sobre 2 até π, ou se ele estiver variando de menos π sobre 2 até zero. Continuando, a secante vai ser um valor maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 1, sendo que ela é maior ou igual a 1 se o θ varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, e menor ou igual a menos 1 se o θ varia de π sobre 2 até 3π sobre 2. Lembrando, né, que a secante ela vai ser esse valor aqui, ó, de 0 até esse ponto aqui, que é um ponto formado pela reta tangente à circunferência nesse ponto aqui que determina o meu arco. E a interseção dessa reta com o eixo x, né? Então, a secante seria essa distância aqui, ó. Lembrando, essa reta aqui é uma reta tangente à circunferência nesse ponto que forma o meu arco, e a medida da secante vai ser a distância de 0 até a interseção dessa reta com o eixo x. Então, é toda essa parte aqui. E a secante vai ser maior do que 1 se eu estiver trabalhando com valores de menos π sobre 2 até π sobre 2, e vai ser menor que menos 1 quando eu estiver trabalhando com valores de π sobre 2 até 3π sobre 2. A cossecante, ela vai ser quem? É algo parecido, né? Usa essa mesma reta, só que agora considera a interseção dessa reta com o eixo y. Então, a cossecante seria essa medida daqui de cima até o eixo x. Isso aqui é a cossecante. E a cossecante ela também vai variar para valores maiores do que 1, valores menores que menos 1. E a cossecante de θ vai ser maior ou igual a 1 se o θ variar de 0 até π, e vai ser menor ou igual a menos 1 se o θ variar de π até 2π. Observem, né, que a cotangente de θ ela não vai estar definida para θ na forma kπ, com esse k pertencendo aos inteiros. A secante de θ ela não vai estar definida para θ da forma π sobre 2 mais kπ, e a cossecante de θ não vai estar definida para θ igual a kπ também. Então, essas regras, né, elas sempre valem, com exceção desses ângulos que eu destaquei aqui. Com isso, a gente termina essa primeira aula e temos mais 2 aulas essa semana.